E aí galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Esse é o Easy Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas de vocês. Pessoal, dá like, quer dar like, dá like, não quer dar like, não dá like, quer se inscrever, se inscreve. Então sem enrolação, vamos para a primeira pergunta. É do nosso querido Chayadin8000, que tá sempre nos vídeos. O cara faz tanta pergunta. Então o Chayadin8000 fala assim, ó: Wiz, se Maito Dai é do Teisei, Maito Gai é do Teisei, Rock Lee e Metal Lee juntos, Metal Lee já adulto, ele fala, usando os 8 portões, todos ao mesmo tempo contra Madara e Obito modo Rikudo, quem venceria? Mano, seria uma luta, pô, primeiro que a gente destruir tudo que tivesse na volta, ia morrer todo mundo, obviamente os caras que usaram os 8 portões todos iam morrer, então a gente ia perder todos eles, os que já tivessem mortos do Edo Teisei, eles ficariam se refazendo. A minha teoria, assim, que eu sempre falo aqui, que quem usa Edo Teisei e usa 8 portões, o Edo Teisei e os 8 portões vão ficar se colidindo e o cara vai ficar se destruindo ali, então o poder dele vai reduzir bastante. Então digamos que o Maito Dai e o Maito Gai juntos, eles seriam uma pessoa só, porque os dois teriam poderes reduzidos demais por estar usando os 8 portões e Edo Teisei ao mesmo tempo, onde o Edo Teisei deixaria eles mais fracos. Então acredito que os dois dariam um só, digamos que a força dos dois juntos daria a força do Gai, e depois o Metal Lee e o Rock Lee, se tivessem muitas experiências e usassem os 8 portões, seriam mais 2. Então, eu acredito que seria uma luta muito louca, muito difícil. O Obito seria passado nessa aí, Vapo no Obito. E o Madara, eu acredito que o Madara também seria Vapo nele, mas ele levaria mais gente com ele. E talvez assim, ó, eu não acredito que o Madara perderia, porque ele tem modo de recuperação ali muito grande, ele se regenera muito rápido. Mano, ou empataria ou o Madara venceria por pouco, porque os outros também morreriam. Os caras morreriam por usar os 8, e não adianta, isso aí vai acontecer. E o outro tem um fator de recuperação muito grande. Ele pode perder metade do corpo que ele se recupera. Então eu acredito que no fim Madara poderia vencer por causa do seu fator de cura, que é muito grande, é extremo. Mas a gente tem que lembrar uma coisa: só o Gai foi capaz de passar o Vapo no Madara. Se a gente botar mais 3 no mínimo, cara, junto com ele, com certeza eles limariam o Madara, eles esmagariam o Madara. Então seria uma luta 50-50. Só que a gente tem o Obito nessa questão. O Obito seria Vapo nele, ele seria eliminado muito mais fácil, são 3. Só que a gente pensa assim, ó, são 2 lutando contra, digamos, 4. Obito seria passado no Vapo, porém Madara lutaria com 2. Madara lutando com 2, dependendo quais são os personagens que ele lutasse, ele poderia vencer os 2, porque Madara usou Taijutsu contra o Gai, ele tava brincando contra o Gai. Aquele não era todo o poder de Madara naquele momento. Então, pra ser bem sincero aqui, se a luta for entre só Madara contra os 4, eu acredito que os 4 venceriam Madara. Mas se a luta for Obito e Madara versus os 4, eu acredito que Obito e Madara poderiam vencer, por causa que os esforços ficariam divididos, e como Obito e Madara teriam poder e acesso aos poderes do Rikudo e tudo mais, eu acredito que os dois venceriam os 4, por causa do fator de cura muito grande que ambos tinham, principalmente Madara, e por causa dessa questão das forças deles estarem divididas. Porém, se só um lutasse contra os 4, com certeza Madara perderia para os 4, porque era muito poder, se todos os 4 tivessem a mesma força que Gai teve naquele momento que abriu os outros portões, beleza? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Esses 4 loucos passariam o Vapo no Madara e no Obito? Deixa aqui nos comentários. Deixa eu ver a próxima pergunta, que é do Ayrton com 0. Ele é assim, ó: se alguém absorver tanto chakra igual Madara, traz Kaguya de volta? Bom, irmão, não traz Kaguya de volta, porque não é questão do chakra, é questão de toda aquela fusão que fez. Ele juntou chakra Senju, chakra Uchiha, ele era a reencarnação de Indra, juntou com a reencarnação da chakra de Ashura no corpo dele, formou o Rinnegan, juntou muito chakra, tinha células de Senju, tinha células não sei do que, então ele recriou os poderes de Hagoromo para depois recriar os poderes de Kaguya. Então foi uma questão de ele recriar os poderes, não é só chakra. Fosse só quantidade de chakra, a gente poderia juntar um monte de chakra ali e trazer Kaguya de volta. Então não é. É muito chakra junto com a questão de ter todos os fatores necessários para Kaguya voltar. Recriar o poder de Kaguya, entendeu? Então é recriar o poder de Kaguya junto com muito chakra. Então não é só ter chakra, é ter toda aquela questão que o Madara fez durante muitos anos com influência do Zetsu Negro, que é o cara mais bolado da obra. Fazer o quê? O bicho é brabo. Eu vou fazer o quê? Então deixa eu mostrar a próxima pergunta, que é do Lucas Pelli. O bicho é bolado demais. E assim, ó: Wiz, depois que Sarutobi morreu, pra quem Itachi passou as informações da Akatsuki? Pô, bom, nunca foi dito nada sobre isso, porém, muitos acreditam que ele passava pra Jiraiya, já que Jiraiya tinha toda essa questão de estar investigando, de estar descobrindo o que era. Eu acredito que se ele passava pra alguém, ele poderia passar para Jiraiya, que era o cara que estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Jiraiya era o representante da investigação, ele sabia o que estava acontecendo, quando a Akatsuki ia vir mais ou menos, sabia que eles estavam se mexendo, sabia mais ou menos quem eram eles, então sim, se é para passar para alguém, passaria para Jiraiya. Porém, eu acredito que depois que o Sarutobi morreu, o Itachi não passou mais nenhuma informação, deixou quieto e continuou agindo conforme os planos dele, os planos que ele tinha, beleza? Eu não acredito que ele passou mais pra ninguém, mas se ele passou pro Jiraiya, na minha opinião. Mas qual a opinião de vocês? Para quem Itachi passou as informações dele da Akatsuki depois da morte de Sarutobi? Deixa aqui nos comentários. Então vamos para a próxima pergunta, que é do MV Maru 12
12. Só isso, o nome do cara é brabo. E assim, ó, Whis, por que Hashirama não reencarnou no clã Senju, assim como Madara reencarnou no Uchiha? Bom, irmão, é simples, porque o clã Senju, ele foi extinto. O clã Senju desapareceu, então não tinha onde ele reencarnar. Por exemplo, ele reencarnava só em Senju, em Senju, em Senju. O clã Senju desapareceu, talvez no mundo espiritual os caras pensaram assim, pô, ó, o clã Senju desapareceu, qual é o clã mais próximo de parentesco? Ah, é o Uzumaki. Tá aquele no Uzumaki. Depois o Uzumaki desapareceu também. Então, obviamente foi porque não existia mais nenhum Senju, só a Tsunade, o irmão dela. E como ele não teve a sorte de ser reencarnação, ou a reencarnação veio depois. Porque assim, ó, faz sentido. Pensa comigo assim, ó. Hashirama morreu em um período onde a gente não sabe quando aconteceu. Mas se a gente levar em consideração a questão da reencarnação, eu acredito que Hashirama morreu depois do nascimento de seus 2 netos. A Tsunade primeiro e depois o irmão dela, que tem vídeo dele aqui no canal. Então eu acredito que não nasceu no clã Senju, porque o clã Senju foi extinto, depois Hashirama morreu, o clã Senju foi desaparecendo por algum motivo misterioso, que a gente não sabe porquê, e o próximo clã era o clã Uzumaki na questão de parentesco, então Ashura veio e reencarnou no clã Uzumaki, nosso querido Narutinho. E não aconteceu isso com os Uchihas, porque os Uchihas não foram extintos, eles duraram mais que o clã Senju, e depois foram lá neles e Vapo também, e acabou o clã Senju, acabou o clã Uchiha, não tem mais clã nenhum dos clãs principais, fundadores de Konoha, e também posso considerar os clãs mais fortes também, Senju e Uchiha. Então foi isso, não tinha Senju, sobrou Uzumaki, foi pro Uzumaki, Narutinho, reencarnação, bolado. Que é do Sir ou Senhor João Melville, o bicho é o Sir aqui do bagulho, respeita ele, hein. E assim, ó, se Hashirama e Madara são reencarnação de Indra e Ashura, e Naruto e Sasuke também são, e para fazer o Edo Tensei precisa invocar um espírito, como Madara e Hashirama foram invocados, os espíritos deles já estavam em outro lugar, isso foi um furo de roteiro da obra. Bom, irmão, o que a obra nos deu a entender sobre isso é que eles eram reencarnações do Ashura e do Indra, porém, eles tinham seus próprios espíritos. É uma confusão isso aí, porque muitos defendem que não é reencarnação, muitos defendem que é, mas é fato. Eles foram reencarnações de Indra e Ashura, porém, quando eles morreram, eles deixaram de ser reencarnações de Indra e Ashura. Isso foi bem dito na obra. Eles não são mais reencarnações de Indra e Ashura, porém, eles continuam sendo os receptáculos, eles ainda têm ligação com Indra e Ashura. Como é que eu posso explicar isso aqui? Hashirama e Madara iriam nascer normalmente, como pessoas normais, assim como Naruto e Sasuke. Porém, eles deram a sorte, entre aspas, de serem a reencarnação de Indra e de Ashura. O Indra e Ashura, digamos que escolheram eles para ter a vontade da luta, rivalidade entre Senju e Uchiha, que são os irmãos Ashura e Indra. Porém, quando eles morreram, eles deixaram de ter dentro deles Ashura e Indra. Eles continuaram sendo as encarnações do passado, porém eles já não tinham mais os espíritos de Ashura e Indra dentro deles, sabe? Digamos que são 2 espíritos, tem o espírito da pessoa mesmo, o espírito Madara e o espírito Indra dentro dele, juntos. Quando ele morreu, o Indra passou pro Sasuke, e Sasuke tinha o seu espírito e o espírito de Indra atrelado nele. Entendeu? Então é isso que eu teorizo dentro disso, porque não foi explicado exatamente como, mas foi dito, Madara não é mais a reencarnação de Indra. Ele deixou de ser a reencarnação de Indra e Sasuke assumiu esse lugar, porém ele é a reencarnação anterior. Então tudo que ele fez, ele despertou o Rinnegan e tudo mais, quando ainda ele era a reencarnação de Indra. Depois ele morreu, deixou de ser a reencarnação de Indra, passou pro Sasuke, e o Sasuke seguiu o baile, também despertou o Rinnegan vivo. Então todo mundo fez os negócios vivos quando eram reencarnações. Então a reencarnação vai passando, porém tu sempre continua sendo o antigo portador da alma de Indra ou Ashura, entendeu? Eles eram os antigos portadores, não eram mais agora, estavam com as suas próprias almas, não tinha mais a alma do Indra e Ashura atrelada no corpo deles e passou pro Naruto e Sasuke, entendeu? Então não tem erro aí, não tem furo, porque a obra nos explica isso. Eles deixaram de ser, passaram pro Sasuke e pro Naruto. E as almas que Madara usava e Hashirama usava eram as almas deles. E Naruto e Sasuke também tem suas almas, só que atrelada às almas de Indra e Ashura. É a única explicação que tem pra obra nessa questão toda, é isso que eu tô dizendo pra vocês. Pode ser uma teoria, pode não ser, mas eu tô falando em fatos do que a obra nos dá a entender, beleza? Então já vamos pra próxima pergunta, que é do Luizinho16, e ela é assim, ó: Kaguya é imortal? Bom, irmão, pelo que a obra nos dá a entender, ela é imortal, porque nunca conseguem matar ela, só selar. Ou ela é muito forte, que não dá pra matar, ou ela é imortal e não dá pra matar ela, então tem que selar. Então acredito que ela possa ser imortal sim, por isso eles selam ela e não matam. Nunca conseguem matar ela. Sempre selam ela dentro da lua, ela meio que fica num estado de talvez meio vida, meio morte, tipo apagada. E depois quando trazem ela de volta, ela vem como se nada tivesse acontecido. Não que ela morra, mas eu acredito que ela quase morre, como eu disse, um estado de vida e morte. Porque ela literalmente some, literalmente é selada e é apagada. Digamos assim, ela fica lá e ninguém sabe que ela tá lá, ninguém sente ela, ninguém nada, ela meio que desaparece.
Então ela não morre, mas ela é super selada e só volta quando tu refaz tudo aquilo. Porque se a gente for pensar mesmo, a Kaguya foi selada na Lua, mas ela voltou de dentro de Madara. Então como ela estava na Lua e veio de Madara, ela não teria que destruir a Lua para voltar? O que aconteceu aí? Digam para mim nos comentários o que vocês acham. Ela morre e volta depois no espírito, ou ela é selada, e só que ela é selada num amplo espiritual, quando ela pode voltar no corpo de qualquer outra pessoa que refaça o chakra dela. Ou se é outra Kaguya que foi criada naquele momento ali. Não sei explicar, mais um furo na obra de Naruto, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre tudo isso? Kaguya é imortal? Porque ela veio de Madara e não da Lua? Escreve aqui pra mim. Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.